A gente já começa falando sobre o presidente Lula, que está na Índia, mas que comentou a respeito de Vladimir Putin, o que também movimentou bastante esse final de semana o noticiário. O presidente recuou da promessa que ele fez no final de semana de que o presidente russo Vladimir Putin não seria preso no Brasil se ele viesse para cá para participar da cúpula do G20. Lula disse hoje que caberá à justiça determinar sobre o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é integrante. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? No sábado, Lula tinha dito para um canal indiano que Putin podia facilmente vir ao Brasil. Ele falou assim, olha, Putin pode ir facilmente ao Brasil. Que disse Lula, abre aspas, se eu for presidente do Brasil e se ele vier para o Brasil, não tem como ele ser preso. Ninguém vai desrespeitar o Brasil. Bom, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que é um tratado internacional que criou o Tribunal Penal Internacional. Por isso, em tese, o Brasil deve se comprometer a cumprir ordens da corte que tem sede em Haia, na Holanda. Putin, por exemplo, não viajou para o encontro dos líderes dos BRICS deste ano, em Joanesburgo, justamente porque corria o risco de prisão, já que a África do Sul também é signatária do Estatuto de Roma. A gente já inicia o nosso All News aqui com um comentário de Josias de Souza e também Walter Mairovich a respeito disso, já estão aqui comigo na tela. Olá, Josias, bom dia, como é que foi seu feriadão aí? Bom dia, Fabiola, bom dia, professor Walter, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Muito trabalho, Fabiola. Eu estava dizendo para você na sexta-feira, né? Eu dizia para você na sexta-feira, né? Você dizia, sextou, eu disse, olha... Não, eu fiquei até desconfiada se você não sabia alguma coisa daquela história do Toffoli, porque assim que você desligou, logo na sequência, né, veio a história do Toffoli. Eu falei, olha, o Josias, eu acho que ele tinha ali alguma informaçãozinha que viria uma bomba. Tanto é que a gente teve que acionar Walter Mairovich fora do horário e tudo mais para poder ter a análise dele, mas é isso. Foi muito movimentado no final de semana, Fabiola, mas é assim que é bom, a gente está aqui para isso. Professor Walter Mairovich, bom dia, boa semana. Bom dia, Fabiola, boa semana a todos, bom dia, Josias, boa semana, vamos lá, né? Vamos lá, vou até começar pelo fato político, Mairovich, porque esses discursos de Lula têm uma repercussão e uma onda política muito forte, né? Quando ele fala isso, e aí ele vê, né, que falou uma besteira ou é acionado por isso e volta um pouco atrás. Não é a primeira vez que isso acontece. E principalmente falando de assuntos internacionais. O caso de Vladimir Putin, quando ele falou isso no final de semana, de que ele não seria preso se pisasse em solo brasileiro. Era necessário realmente Lula voltar atrás, Josias? Como é que você analisa esse recuo de Lula sobre a prisão de Putin aqui no Brasil? Era incontornável, né? Mas não melhorou a situação, né? Ficou... muito mal posta esse vai e vem do Lula. Até um diplomata da elite do Itamaraty, com quem eu conversei, chamou de desastre esse vai e vem retórico que embalou as declarações do Lula sobre o Vladimir Putin e as críticas dele ao Tribunal Penal Internacional durante a cúpula do G20. Segundo esse diplomata, Fabiola, surgiu na cúpula da diplomacia brasileira o receio de que o desejo do Lula de trazer o Vladimir Putin para a próxima reunião do G20, que vai acontecer no ano que vem no Rio de Janeiro, o leve a deflagrar uma articulação para flexibilizar sanções desse Tribunal Internacional contra o presidente da Rússia. O Lula ignorou um veto que proíbe o Putin de viajar para países que se submetem à jurisdição do Tribunal Internacional sediado em Haia, na Holanda. E aí ele disse, se o Putin for ao Brasil,
não será preso. Depois, informado de que a sua declaração flerta com a ilegalidade, ele dá um passo atrás para dizer que caberia à justiça decidir sobre uma eventual prisão do Putin. Ocorre que ele também declarou que vai estudar com muito cuidado a participação do Brasil nesse Tribunal Penal Internacional, até porque, segundo ele, os Estados Unidos não são signatários, a Rússia não é signatária. Então ele quer saber por que o Brasil é signatário de uma coisa que não tem a participação dos Estados Unidos. Como se tudo que fosse bom para os Estados Unidos fosse bom também para o Brasil. Isso era uma tese antiga, de tempos outros, que não ornam com a modernidade das relações internacionais. E o Lula, ele precisa se informar de fato, ele está muito mal informado, ele precisa verificar que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Internacional, que ratificou o Estatuto de Roma, depois de muitos anos de negociação, esse estatuto que estabelece as regras de funcionamento do Tribunal Penal Internacional, esse estatuto foi ratificado pelo Congresso Brasileiro, portanto, se tornou parte do nosso ordenamento jurídico. Então, não dá para o presidente sair dando declarações que ignoram a realidade fática. Isso é um fato. O Brasil segue a jurisdição do Tribunal Internacional e as sanções impostas ao Putin são absolutamente legítimas, porque ele foi acusado de cometer crimes de guerra e foi punido por isso. Cometeu atrocidades na Ucrânia. Então, Fabiola, não ficou bem e a impressão que vigora no Itamaraty hoje, de acordo com essa conversa que tive com um diplomata que tem muito relevo no Ministério de Relações Exteriores, o receio é de que o Lula, com esse desejo de incluir o Putin nessa mesa do G20 no Rio de Janeiro, no ano que vem, que ele realmente tome a iniciativa de articular a flexibilização das punições impostas ao Putin, o que seria um desastre diplomático, seria tudo isso para ter o Putin no Brasil. Quer dizer, o Lula inaugurou uma fase que ele pretendia transformar no principal motor da sua política internacional, que é essa presidência do G20, a presidência temporária do G20, que hoje é dele, é do Brasil. Agora, inaugurar essa presidência com um debate inócuo sobre Vladimir Putin realmente desmerece o resultado da reunião que ocorreu em Nova Delhi, na Índia, Fabiola. Nessa fala de Lula, ele acrescenta também, eu nem sabia da existência desse tribunal, ele fala que, e queria saber por que os Estados Unidos não são signatários, né? Eu queria até passar essa bola aí para o professor Walter Mairovich. Se me permite, Fabiola, antes de passar para o doutor Walter, há um detalhe que torna mais grave esse equívoco do Lula, né? Há ações correndo no Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro, por conta da atuação desastrosa do Bolsonaro na pandemia, e noutra ação ele é acusado de genocídio contra os Yanomami, e o Brasil será, se essas ações, se essas denúncias contra o Bolsonaro são aceitas, o Brasil será chamado a se manifestar. Com que autoridade o governo Lula se manifestará nessas ações contra o Bolsonaro se ele desqualifica o tribunal? Não foi bem o Lula, Fabiola. Ele até depois na lista ele cita, né? Eu quero saber por que a China não é signatária, por que a Índia não é signatária, e por que o Brasil é signatário disso, né? Se os Estados Unidos também não são signatários. Por quê, hein, professor Mairovich? Conta um pouco da história aí, para Lula até, sobre o Tribunal Penal Internacional. Por que o Brasil é signatário e o que significa esse recuo de Lula agora, que ele entendeu, talvez, alguém deve ter explicado para ele por que o Brasil é signatário e por que ele não pode falar isso, que Putin não será preso se pisar no Brasil. Eu acho que falaram para ele algo mais. O quê?
Falaram para ele, Lula, se você continuar com essa besteira, você vai cometer crime de responsabilidade e vai ficar sujeito a um impeachment. E por que crime de responsabilidade? Porque o Brasil, por força constitucional, com aprovação do Senado e do Congresso Nacional, melhor, mais amplo, o que, que aconteceu? O Congresso aprovou o Tratado de Roma, que o presidente da República do Brasil, à época Fernando Henrique Cardoso, em julho de 98, subscreveu o tratado junto com 120 outros países. Atenção, 128 países. Um tratado que é uma evolução, e aí está a resposta da sua pergunta, a um sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio para os crimes de guerra. Houve uma necessidade, uma evolução e ao invés de se inventar ou de se propor cortes internacionais, Nuremberg e Tóquio, se tivesse um tribunal penal internacional. Com a seguinte competência, eu chamo a atenção de todos e vou começar para onde o Lula pisou na bola. O Tribunal Penal Internacional tem competência para crimes decorrentes de agressões internacionais. O que está acontecendo com a Rússia, que é esse tipo de crime na Ucrânia. Segundo, genocídios. E aí abro parênteses para aquilo que o Josias falou com relação ao Bolsonaro, onde ele foi representado nesse tribunal. Segundo, crimes contra a humanidade. Está aí Bolsonaro de novo. E crimes contra a humanidade e tudo que diz respeito a direitos humanos. Essa é a competência do Tribunal Penal Internacional. Por que outros países 7? Então foi 120 a 7. Os 7 países que não subscreveram, quer dizer, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição nesses países. Estados Unidos, China, Israel, Índia, Turquia, Filipinas e Sri Lanka. 7. Por que os Estados Unidos não entraram? Porque os países têm soberania e podem ou não, têm autodeterminação. E pode também, autodeterminação dos povos, os países podem ou não subscreverem tratados internacionais. Não está obrigado. O Lula pisa na bola ao dizer que a Rússia não subscreveu o tratado internacional. Mentira, ou má informação, ou mau conhecimento. A Rússia subscreveu o Tratado de Roma, o tratado que constituiu o Tribunal Penal Internacional. O que fez a Rússia em razão do caso Ucrânia? Pegou uma cláusula, que é a cláusula 7ª do Tratado de Roma, que se chama cláusula opt out, ou seja, poder pedir uma suspensão desse tribunal temporária, uma suspensão no sentido, olha, a Rússia não vai participar desse tribunal durante 2 anos e depois volta, porque essa cláusula dá essa possibilidade. O que aconteceu? A Rússia representou ao tribunal dizendo, olha, nós estamos fora do tribunal por essa cláusula. E o tribunal vai examinar. É evidente que essa cláusula só vai ter validade se não tivesse nenhum crime em curso. E no caso estava. Então o tribunal não vai aceitar essa cláusula opt-out que a Rússia alegou. Lula, a Rússia subscreveu, está lá escrito, está lá assinado. Tenha dó da gente de falar tanta besteira internacionalmente e ainda se expor. Teve que mudar. Por quê? Porque ficaria sujeito a um impeachment por crime de responsabilidade. Tudo tem um limite, até no âmbito internacional. Ô, professor, uma dúvida. Por exemplo, se Vladimir Putin chega ao Brasil, cabe a quem essa prisão? A justiça brasileira? A polícia brasileira? Como é que funciona isso? Pô, vocês estão sentados, né? Outra bola fora do Lula.
o Brasil está sujeito à jurisdição internacional do Tribunal Penal Internacional e da Corte Interamericana de Direitos, corte instituída ao nível da OEA. Então, no Brasil tem, além da justiça brasileira, tem duas jurisdições internacionais: o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, está sujeito a isso. Quando essas cortes, que têm jurisdição, emitem ordem de prisão, é um mandado internacional de prisão, tá? Não depende de uma retificação, de um aval da justiça brasileira. Não, mandado internacional de prisão, em tratado que o Brasil foi subscritor, pela Constituição, porque a emenda constitucional veio ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu legitimação a esses tribunais para que eles tenham jurisdição aqui. Então, mandado é ordem de prisão internacional de quem tem jurisdição, se cumpre. A Polícia Federal prende imediatamente.